diariamente com a Maria Cristina Brum para nos trazer reflexões, informações, curiosidades, né? Temas alegres, temas às vezes reflexivos, né? E hoje ela traz um texto do Arthur de Távora que tem como título A Difícil Facilitação do Verbo Ouvir. Vamos com Maria Cristina Brum e o Encontro Marcado. Passamos a apresentar Encontro Marcado. Um encontro entre você e a cultura. Apresentação: Maria Cristina Brum. Bom dia, ouvinte. O texto de hoje exige bastante atenção. É intitulado A Difícil Facilitação do Verbo Ouvir, de Arthur de Távora. Olha, é muito importante, vocês vão ver como a gente escuta mal. Diz ele assim: um dos maiores problemas de comunicação, tanto a de massa como a interpessoal, é como o receptor, ou seja, o outro, ouve o que o emissor, ou seja, a pessoa falou. Numa mesma cena de telenovela, notícia de telejornal, ou num simples papo ou discussão, eu observo que a mesma frase permite diferentes níveis de entendimento. Na conversação, o ouvinte dá-se o mesmo. Raríssimas são as pessoas que procuram ouvir exatamente o que a outra está dizendo. Diante desse quadro, eu venho desenvolvendo uma série de observações e eu formulei várias delas, dividindo-as com vocês, leitores, e vocês, ouvintes, que, por certo, me ajudará passando-me as pesquisas que eu tenho a respeito. Então, observe. Primeiro, em geral, o receptor não ouve o que o outro fala. Ele ouve, às vezes, o que o outro não está dizendo. O receptor não ouve o que o outro fala. Ele ouve o que ele quer ouvir. O receptor não ouve o que o outro fala. Ele ouve o que imagina que o outro ia falar. Numa discussão, em geral, os discutidores não ouvem o que o outro está falando. Eles ouvem quase que só o que estão pensando para dizer em seguida. Já se identificaram em alguma dessas? Vamos que tem mais. O receptor não ouve o que o outro fala. Ele ouve o que gostaria de ouvir ou o que o outro dissesse. A pessoa não ouve o que a outra fala, ela ouve o que está sentindo. A pessoa não ouve o que a outra fala, ela ouve o que já pensava a respeito daquilo que a outra está falando. Outra, a pessoa não ouve o que a outra está falando, ela retira da fala da outra apenas as partes que têm a ver com ela e a emocionam, agradam ou molestam. A pessoa não ouve o que a outra está falando. Ouve o que confirme ou rejeite o seu próprio pensamento. Vale dizer, ela transforma o que a outra está falando em objeto de concordância ou discordância. Outra, a pessoa não ouve o que a outra fala. Ouve da fala dela apenas aqueles pontos que possam fazer sentido para as ideias e os pontos de vista que no momento a estejam influenciando ou tocando mais diretamente. Esses pontos mostram, ouvinte, todos esses pontos que eu narrei, como é raro e difícil conversar. A gente não pensava nisso, né? Como é raro e difícil se comunicar. Por quê? O que há, em geral, são monólogos simultâneos trocados à guisa de conversa, ou
são monólogos paralelos à guisa de diálogo. O próprio diálogo pode haver sem que necessariamente haja comunicação. Pode haver até um conhecimento a dois sem que necessariamente haja comunicação. Esta só se dá quando ambos os polos ouvem-se. Não, é claro no sentido material de escutar, mas no sentido de procurar compreender em sua extensão e profundidade o que o outro está dizendo. Então, ouvir, portanto, é muito raro, você sabia? Porque é necessário limpar a mente de todos os ruídos e interferências do próprio pensamento durante a fala alheia. Ouvir implica uma entrega ao outro, uma diluição nele. Daí a dificuldade das pessoas inteligentes efetivamente ouvirem. Porque a sua inteligência em funcionamento permanente, o seu hábito de pensar, avaliar, julgar e analisar, tudo interferem como um ruído na plena recepção daquilo que o outro está falando. E não é só a inteligência atrapalhar a plena audiência. Outros elementos também perturbam o ato de ouvir. Um deles, que a gente usa bastante, ouvinte, é o mecanismo de defesa. Há pessoas que se defendem de ouvir o que as outras estão dizendo por verdadeiro pavor inconsciente de se perderem de si mesmas. Elas preferem não ouvir porque, não ouvindo, da aceitação de realidades diferentes das próprias, de verdades também, e assim por diante. Então a gente não quer ouvir coisas que discordem dos nossos pensamentos. Ouvir é um grande desafio. É uma proeza, é uma raridade e é um ato de sabedoria. Depois que a pessoa aprende a ouvir, ela passa a fazer descobertas incríveis, escondidas ou patentes em tudo que os outros estão dizendo a propósito de falar. Eu tenho certeza que quando acabar o programa você vai também ficar atenta de como você escuta o outro. Eu também vou ficar, porque eu já me encontrei em muitas coisas dessas que eu mesma faço. Então, ouvir é proeza, é raridade, é ato de sabedoria. Eu aguardo você para mais um Encontro Marcado. Este foi Encontro Marcado. Um encontro entre você e a cultura, que espera você de segunda a sexta-feira. Apresentação: Maria Cristina Brum. Cristina recuperou esse texto aí de Arthur de Távola, a difícil facilitação do verbo ouvir, né? Se você ouviu com atenção e se você ouviu com a mente aberta, com certeza se encaixou em várias das definições ali do que é ouvir, né? De como a gente reage ao ouvir, né? Eu, por exemplo, muitas vezes estou fazendo entrevistas aqui no Variedades e faço o questionamento e já fico pensando na próxima questão que vai ser feita. E eu não estou ouvindo o que a pessoa está falando naturalmente, porque eu estou pensando na próxima pergunta, né? Foi uma das descrições que ela fez ali. Enfim, tem várias descrições, né? Eu me encaixei em várias, assim, imagino que você também, né? Aliás, ouvir é um sentido, é o primeiro sentido que o ser humano tem na sua existência, né? O nenê na barriga da mãe, né? O feto na barriga da mãe, ele quando começa a perceber o som, ele começa a ter sentimentos ouvindo a voz da mãe, o coração da mãe, né? O batimento cardíaco ali, os sons ambientes, né? Aquele barulho que tem ao redor, tudo isso a criança já percebe ainda na gestação, né? Por isso o sentido da audição, muitas vezes as pessoas não dão o devido valor a ele, né? E isso é uma das explicações por que o rádio ainda continua a ser um meio de comunicação
há décadas, né, e já veio outras plataformas, já veio outras formas de chegar à comunicação até as pessoas, né, a leitura, a imagem visual, né, a televisão, o cinema, né, hoje a disponibilidade por canais digitais. Mesmo assim, o rádio ainda permanece, por quê? Porque ele trabalha num sentido que é importantíssimo para o ser humano, que é o sentido da audição. Nós que estamos nessas plataformas digitais também, estamos disponíveis em vídeo, disponíveis em textos, né, mas ainda o áudio, o rádio continua sendo a plataforma mais buscada pela nossa audiência, né? Mesmo que nas plataformas digitais, o maior número de pessoas ainda é ouvindo, né? E uma das explicações para isso é da importância que a audição tem para a humanidade, é o primeiro sentimento que se tem e ele leva muito para você. Se você gostou, quer compartilhar esse texto da Cristina, está disponível no portal tupã.fm.br, no link de áudios e entrevistas. Daqui a pouco vai estar disponibilizado também no nosso podcast, ali no aplicativo e no nosso canal do YouTube, para você, então, se quiser rever ou se quiser compartilhar com as pessoas com as quais gostaria de levar também esse texto que a Cristina trouxe aqui, que nos traz diariamente. A Maria Clissebeck Bacel diz mensagem excelente, né? Ouvir, sentir com a alma é essencial em todos os momentos. A Deise Silva da Silva também aplaude aqui a participação da Cristina. E com a participação da Cristina, nós vamos ficando por aqui na edição de hoje do seu programa Variedades, agradecendo a sua companhia, desejando a todos um bom dia, tendo a esperança de que, se Deus quiser, possamos estar juntos amanhã, a partir das 8h30, em mais uma edição do seu programa Variedades, nas plataformas digitais e analógica, com o patrocínio de Teseus 30, que você encontra na farmácia e drogaria de sua preferência. Cooperativa Agropan, 50 anos ao lado do produtor, e Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. A todos, um forte abraço, um bom dia. E se Deus quiser, até amanhã, aqui na sua Tupã. Variedades Tupã, com ampla informação